Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal recém-criado, Cyberdemocracia, para a gente estar discutindo aí assuntos ligados ao universo jurídico, compartilhando aí dicas de concurso. Então seja bem-vindo aqui com a Rê. Eu quero te convidar também a conhecer minha página lá no Instagram chamada Direito Entre Elas, Direito_Entre Elas, para ficar por dentro de mais assuntos aí do universo jurídico, para ficar por dentro desse constante diálogo entre direito e sociedade. Diálogo esse que não é para interessar só aos advogados ou aos operadores do direito, não. É para interessar também, principalmente a você cidadão, que é aí portador de direitos e deveres, beleza? Assim como eu. Então, gente, na dica de hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar tratando sobre características específicas e importantes das autarquias. Talvez você que está me assistindo seja aquele ser humaninho apressado que gosta de estudar tudo muito rápido pelos resumos e não tem paciência nem saco de se atentar a detalhes importantes. Aí você diz, ah não, Renata, perder meu tempo estudando detalhes específicos das autarquias, eu já sei o que é importante. Basta eu saber que a autarquia é aquela pessoa jurídica de direito público lá da administração pública indireta, criada pela descentralização, e ela tem lá a tal da autonomia gerencial. Sério mesmo, ser humaninho, que você acha que só isso é importante para te capacitar? Então vamos lá. Se caísse na tua prova, você chegou, você estudou, certo? E cai na tua prova, seguinte questão. As autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público da administração pública, possuem também a chamada imunidade tributária, também conferida às entidades políticas lá da administração pública direta. Certo ou errado? E aí? Você saberia? Você ficaria em pânico aqui, sim, coçando o juízo. Caramba, e agora? Não sei nem para onde é que vai. Pois é. Se você faz parte dessa turma do não sei nem para onde é que vai, vem comigo e vamos juntos. Resumindo aqui, como já falei, autarquias, tudo bem, criadas por meio da descentralização lá no decreto de número 200/1967, antigão, para desenvolverem funções típicas da administração pública. Pelo fato delas terem sido criadas por descentralização, o poder público lá da administração direta conferiu às autarquias a titularidade e a execução dos serviços públicos. E por causa disso, elas têm a chamada capacidade de autonomia gerencial. E eu chamo a você a primeira atenção do vídeo de hoje. Sempre que eu falar atenção, detalhe, você para o que você estiver fazendo, pega um papel e caneta e escreve. Não deixa passar, ser humaninho, escreve porque essa informação pode te ajudar. As autarquias, pelo fato delas serem criadas para terem autonomia gerencial, você não vai confundir autonomia gerencial com autonomia de se auto-organizar, certo? Essa capacidade de auto-administração das autarquias, ou seja, de autonomia gerencial, não é a mesma coisa, repito, não é a mesma coisa de auto-organização. Por quê? Por um detalhe muito simples. Lá na Constituição, no artigo 37, que fala ali da administração pública, de um modo geral, quando vai falar das autarquias, diz que somente por lei específica são criadas as autarquias, certo? Então, se a autarquia depende de uma lei que vai dizer como é que ela vai ser, obviamente, por decorrência lógica, né, minha gente, ela não vai ter uma capacidade de auto-organização. Então, não confunda auto-administração com auto-organização, são distintas. As autarquias, quando se fala que elas foram criadas pela administração pública direta e elas são vinculadas à administração direta, eu não quero que você confunda jamais. Olha só, jamais confunda vinculação com subordinação, porque são coisas distintas, não rola sentimento, é cada um para o seu lado, beleza? Se cair na sua prova que as autarquias, por meio da descentralização, foram criadas pela administração pública direta e são subordinadas à administração direta, por meio ali do controle hierárquico, é errado, chuta que é laço, é errado, isso aí é armadilha.
Não confunda. Subordinação, ela decorre ali do poder hierárquico, certo? Existe uma hierarquia, existe um poder de mando. Mas a vinculação, ela decorre do controle finalístico ou também chamado de supervisão ministerial. Então, o que é isso? Isso quer dizer. Então, o que é esse tal de controle finalístico ou supervisão ministerial? Lembra que eu falei para vocês o princípio da especialidade, que em razão desse princípio as autarquias vão ser criadas para cumprirem ali uma finalidade? Então, ou seja, por causa desse controle finalístico ou supervisão ministerial, os órgãos públicos lá da administração direta, esses órgãos eles vão ter a competência de fiscalizarem, ou seja, supervisionarem as autarquias vinculadas a eles. Daí o nome supervisão ministerial, porque os ministérios são órgãos, viu? Ministério da Comunicação, Ministério da Fazenda são órgãos públicos. Então não confunda subordinação com vinculação, tá certo, ser humaninho? E assim, a gente fala muito em autarquia, mas que tal citar alguns exemplos, né? Por exemplo, o INSS é uma autarquia, universidades federais também são autarquias. Outro exemplo, os conselhos profissionais de classe, por exemplo, conselhos de medicina, conselhos de psicologia, a OAB também é uma autarquia, tá? Outro detalhe importante das autarquias, como eu falei, se caísse na prova, que as autarquias, elas dispõem dessa prerrogativa de imunidade tributária, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o que é essa tal da imunidade tributária? O chamado princípio da imunidade recíproca, que está lá no artigo 150 da Constituição Federal, nada mais é do que a proibição dos entes federativos, União Federal, os estados, Distrito Federal, os municípios, cobrarem, tributarem impostos sobre os serviços uns dos outros. E a autarquia, como é integrante lá da administração pública indireta, mas ela possui natureza jurídica de direito público, ela também é beneficiada por essa imunidade, mas lembre-se, só tocante aos impostos. As outras espécies tributárias, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, entre outras, não estão abrangidas nessa imunidade tributária, beleza? E vamos à próxima informação importante a respeito das autarquias. As autarquias, por elas serem pessoas jurídicas de direito público, certo? Ou seja, não é direito privado, é direito público, as autarquias, elas estão ligadas ali ao regime jurídico único, ao regime jurídico lá, o mesmo que é aplicado na administração pública direta, que é o estatutário, ou seja, isso quer dizer que o regime pessoal dela vai ser o regime estatutário. A pessoa que for trabalhar lá, ela só pode ingressar por meio de concurso público, se tornando depois ali que adquirir a estabilidade, servidor público, tá certo? Outro detalhe aí. E agora a gente vai para a parte final aqui da nossa dica de direito administrativo, que é em relação a uma modalidade específica de autarquias, também ali criada por lei. Pois é, são as agências reguladoras. E favor, mais outro detalhe, não confunda agência reguladora com agência executiva, certo? São duas coisas distintas. Ambas são sim autarquias especiais, mas as agências reguladoras, elas foram criadas com a função primordial de regularem ali a ordem econômica, de fiscalizarem. Elas foram criadas com a função primordial, com a função principal de fiscalizarem, de supervisionarem. Então, por exemplo, eu já falei muito de Anatel, vamos falar agora aqui da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não sei se você já viu, sempre que tem alguma denúncia contra algum plano de saúde que feriu ali o direito do consumidor, feriu ali o direito do usuário, o que é que ele faz? Ele pode denunciar na ANS, certo? Entra ali no site, qualquer prática abusiva em relação ao usuário do plano de saúde, ao consumidor. Então a ANS, ela é uma espécie de agência reguladora, ou seja, ela é uma autarquia de regime especial que existe para esse fim, para regular, para supervisionar aí a prestação de determinados serviços. Determinados serviços essenciais da saúde é um deles, e algumas atividades que foram transferidas ao setor privado, como é no caso aí dos planos de saúde. E o que é que você também precisa saber em relação a uma agência reguladora? Por exemplo, os seus dirigentes, a nomeação deles depende de aprovação do Senado Federal, certo? A nomeação depende de aprovação do Senado Federal, e eles possuem um mandato estável, o mandato deles é fixo, ou seja, eles só vão ser destituídos ali do cargo mediante nota grave disciplinar, né?
mediante sentença transitada em julgado ou processo administrativo. E a diferença primordial das agências executivas para as agências reguladoras, as agências executivas não têm essa função de controlar ou fiscalizar ali os particulares, tá certo? No exercício ali de atividades essenciais. Então, para que essas agências executivas atinjam determinadas metas, por exemplo, elas visam ali optimizarem os recursos, reduzirem custos da administração pública ali na execução da atividade administrativa. Então, a agência executiva é uma coisa, reguladora é outra, como eu já expliquei aqui, beleza? Se você ficou comigo até agora, não esquece de se inscrever no canal aqui da Rê com dicas de direito administrativo para concurso. Vai ali, ser humaninho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligado nas próximas dicas que eu vou trazer para você nessa nossa jornada de estudo para concursos públicos, para exames de ordem e de estudos para a vida, né, gente? Porque aprender nunca é demais. Beijo no coração.